E aí, você é uma pessoa tímida, comunicadora, como é que você se define? No podcast de hoje, a gente vai conversar com Elton Ferrer, ele que é professor de dança e ele é mentor do projeto A Mudança. Esse é um método que propõe justamente fazer essa virada de chave na vida das pessoas. Ele vai explicar detalhadamente como é que funciona isso. Elton, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Olá para todos que estão assistindo também. Quero agradecer o convite, uma satisfação enorme estar aqui com você. O Elton, hoje, você tem um canal no YouTube, né? Um canal de dança. Você tem mais de 244 mil inscritos nesse canal, que é um canal super popular. Eu queria que você falasse como é que foi essa virada de chave, porque você se define como ex-tímido, né? Como é que era esse Elton aí do passado? Eu sou um ex-tímido, é uma coisa até curiosa, né? O pessoal, na hora que vê o título, fala, nossa, como assim ex-tímido? Nunca ouvi falar disso. Uhum. E sim, tem como ser um ex-tímido. Na época da infância, eu tinha muita dificuldade de me expor publicamente. Na época da escola, fazer trabalhos em grupo, né? Às vezes, eu tô com uma dúvida na época da escola, eu tinha vergonha de levantar a mão e perguntar para a professora. Então, era uma coisa que me incomodava muito, me atrapalhava muito. Uhum. E aí, eu falei assim, poxa, isso... É uma coisa que, querendo ou não, você fica com aquilo naquela sensação de, poxa, eu poderia ter feito aquilo, poderia ter feito isso, e eu não faço. Depois bate o arrependimento. E aí, conforme eu fui crescendo, eu falei, se eu continuar assim, eu vou perder diversas oportunidades sociais, de conhecer gente nova, de estudar também, fazer uma pergunta, uma dúvida, profissionalmente iria me atrapalhar muito. Uhum. Eu falei, eu preciso arranjar alguma maneira para superar isso. Então, fui fazendo diversos cursos, fiz curso de pintura em tecido, fiz yoga, fiz dança, que a gente vai entrar nesse assunto, dança de salão principalmente. Uhum. E aí eu fui desenvolvendo aos pouquinhos essa parte, né, da comunicação, da linguagem corporal. E isso foi me ajudando muito a prosperar nesse sentido. Uhum. Inclusive, as primeiras coisas que eu fiz, além da dança, foi também estudar sobre sedução. Eu lia diversos livros de sedução para entender como é que eu converso com mulheres. Eu tinha vergonha de falar com mulher, com as meninas da sala de aula. Às vezes tinha aquela molecadinha mais feia que eu. Eu falei, eu não era, né, muito ajeitadinho, mas tinha uns moleques que era mais feio que eu. E conversava com as meninas, trocava uma ideia tranquilo e eu não conseguia. Eu falei, o que está acontecendo? Então, eu tive que me mexer para entender como é que funcionava esse negócio de timidez e aos poucos eu fui superando isso. E aí, como é que entrou como é que foi a sua entrada no universo da dança? Porque hoje eu sei que é uma coisa que você faz com muita paixão, né? Sim. Você tem um canal de dança, né? Como é que foi você se descobrir? Porque uma pessoa tímida, ela passar daquele estágio que não conseguia nem se comunicar e dançar, e hoje e ser professor de dança, como é que foi isso? Eu sempre achei muito legal essa parte de dançar, né? Eu gostava muito de ver os videoclipes do Michael Jackson, Chris Brown. Eu falei, legal eles dançando. Dá um estilo diferente para a pessoa. Uhum. E aí eu gostava de ver, mas eu nunca praticava. E aí em 2012, na verdade, quando eu terminei um relacionamento, aí eu falei assim, poxa, eu quero socializar e tal. E eu via que a dança, quem dançava nas festas, nos lugares, chamava atenção. Saía bem. E tinha uma postura bonita. As pessoas que dançam geralmente têm uma postura mais legal. Eu falei, poxa, eu preciso evoluir nesse sentido. Eu falei, por que não começar a fazer algumas aulas de dança para entender como é que funciona esse universo? Daí eu comecei fazendo umas aulas de dança, fui aprendendo, né, a convidar uma moça para dançar, conhecendo gente nova, fazendo bastante amizades, né? E eu peguei gosto nisso. Aí teve uma vez, na época que eu fazia a academia no bairro onde eu estava, a dona da academia colocava músicas aleatórias lá pro pessoal treinando, colocou um sertanejo, que eu comecei pelo sertanejo. E aí a menina que estava comigo treinando, ela também dançava. Ela, vamos dançar a música aqui, na brincadeira? Eu fui, dancei a música com ela, a dona da academia me viu. Falei, tô querendo um professor de sertanejo, você topa fazer aqui uma aula com a gente? Eu falei, você tá doido? Eu sei fazer 3 passos de dança, tô começando agora, eu não sei fazer isso. Ela falou, não, vamos fazer um teste e tal. Aí eu enrolei ela por uns 3 dias, né, falando não. Mas aí essa menina que dançou comigo falou, eu vou te ajudar, vamos lá, eu te ajudo também, vamos fazer um teste. Eu falei, vamos fazer um teste. Fiz esse teste, no primeiro dia deu 25 pessoas, quase 30 pessoas. Fiquei nervoso, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas o pessoal foi gostando da interação, fui entendendo. No final da aula, deu aquela satisfação do tipo, caramba, eu consegui ensinar o pessoal. Uhum. E aí, depois disso, eu comecei a pegar gosto nesse sentido. Eu fui explorando cada vez mais esse universo da dança. E já era o se comunicar, porque 25 alunos, né? Você também teve que passar aquele conteúdo e
se comunicar com um grupo já tão grande, né? Exatamente. E aí foi uma também das maneiras que você conseguiu aí ir superando essa timidez? Sim, porque junto da dança eu já estava fazendo esses outros treinamentos, né? Como eu falei, esses livros de sedução, começava a ler sobre comportamento humano, a mente humana, né? Sobre programação neurolinguística, como é que funciona o marketing no contexto geral também. Então tudo isso foi me ajudando, tanto com conteúdo técnico, que eu estava estudando, também com conteúdo prático, que foram as aulas de dança. Como é que eu faço para me posturar perante um público? Como é que eu faço para ensinar? Qual a gesticulação? Qual o tom de voz? Tem um momento certo para você subir o tom, descer o tom. Porque se você fica monótono, é igual aquele professor da época da escola. Quem está em casa aí, na época da escola, sempre tem aquele professor meio chato. Você fala, a aula dele dá sono. Geralmente é o professor monotônico que fala, então, na aula de hoje nós vamos falar sobre isso. Meu, 10 minutos você tá dormindo. Então, toda essa modulação vocal, toda a postura, gesticulação, qual momento você tem que se aproximar dos alunos, qual momento você tem que se afastar. Tudo isso eu ia entendendo na teoria e ia praticando. Então, foi um universo muito grande, onde eu tive uma aprendizagem muito grande também nessa parte de comunicação e que foi me ajudando a superar a timidez. E quando você percebeu que essa dificuldade que você teve, também você identificava em outras pessoas e deu o start de você entender, olha, isso aqui também é um caminho, eu posso ajudar outras pessoas a superar da maneira que você superou. Conforme eu fui dando as aulas de dança e tal, tinham muitos professores de dança na época também. Eu falei, preciso me diferenciar no mercado. O que eu fiz? Eu criei um canal no YouTube em 2016. Então, comecei a colocar alguns conteúdos. E aí, nos comentários, o pessoal fala, nossa, eu quero aprender a dançar porque eu sou tímido, quero socializar e tal. E as pessoas que vinham presencialmente comigo também, as pessoas falavam muito isso. Nossa, eu quero socializar, eu sou muito travado, tenho uma postura muito feia. Então, eu percebi que estava muito batendo nessa tecla de socialização, de timidez, de exposição, de conhecer gente nova. E já começou daí. Mas, até então, analisando hoje, eu percebo isso. Mas naquela época, eu falei, vou continuar ensinando aulas de dança. Aulas de dança, eu fui me aprimorando nesse sentido. E aí, no ano passado, na verdade, eu falei assim, continua, há 10 anos tem gente que me procura nesse sentido. E como eu tenho diversas formações, essa parte de comunicação, oratória, linguagem corporal, como terapeuta também eu tenho licença. Então, eu falei, por que não criar um produto premium, né? Um produto diferenciado para essa galera, já que tem tanta gente com essa dor. E aí eu comecei a trabalhar essa parte de exposição para tímidos, né? Quem tem timidez de se expor publicamente, às vezes num palco, às vezes na igreja, tem gente que quer dar a palavra, mas não consegue. Políticos também, tem muita gente que quer entrar pra política, mas na hora de pensar que vai ter que lidar com o público, já trava, entendeu? Eu falei, poxa, tem uma galera aqui que tá precisando de uma atenção. E não tem nenhum produto para tímidos. Você não vê no mercado. Eu falei, eu vou começar a cuidar dessa galera. E aí foi nascendo esse projeto de timidez. E ele é um projeto que você coloca assim, que é um mentor de ousados, né? São pessoas que elas se reconhecem, já conseguem e não querem que essa característica fique estagnada. Porque uma coisa é você se definir tímido, mas são algumas atitudes que você tem condição de mudar, né? E como que é essa chave de mudança, né? De dentro para fora, a pessoa necessidade, né? Porque cada um deve ter uma motivação diferente, né? Sim. Como é que você observa isso no teu público e o que você acha que, olha, a chave da mudança é a partir disso? Então, 50% da população mundial, ela tem algum tipo de timidez. Né? E a timidez, você não nasce tímido, você se transforma tímido. Então, timidez não tem nada a ver com genética. Isso é uma coisa que as pessoas acham, nossa, eu nasci tímido. Não, na verdade, você não nasceu. Na verdade, tem até alguns estudos, tem até um do King's College, que é uma universidade em Londres, que fala que tem pessoas que têm até 30% de predisposição para se tornar uma pessoa tímida. Mas não que você nasceu com esses 30%, quer dizer que você vai ser tímido ao longo do tempo. Não. Esse estudo da professora, que é a Thalia Alley, lá de Londres, ela fala muito isso. Essa predisposição genética tem a ver com o seu temperamento. Então, começa sim de dentro para fora. É interessante a primeira pessoa entender qual que é o temperamento que você tem, como que a sua personalidade é formada. Então, começa já daí esse estudo. Então, o Projeto A Mudança, ele tem esses 3 pilares. Primeiro, o autoconhecimento, entender um pouco da sua personalidade, do seu temperamento, no caso. Depois, a gente vai para o conteúdo técnico. Depois que você entendeu sua personalidade, né, o seu temperamento, agora, beleza. Poxa, em que momento que surge a timidez? É uma timidez situacional? Porque tem também tipos de timidez, né? Tem as 3 mais populares. É situacional, a proposital e a crônica.
Então, a situacional é a mais comum. Tem pessoa que às vezes não se considera tímida, inclusive. Eu falo com a pessoa, falo, não sou tímida. Eu converso com estranhos, converso numa festa, e é verdade. Só que na hora que ela tá num palco, ela trava. Apresentar um trabalho, isso, entendeu? Não dá. E é o que acontece. Esse é um tipo de timidez. Só que é um tipo de timidez situacional. É uma timidez que acontece numa situação específica. Que é na hora que você tá falando em público, com estranho, enfim, cada um tem um tipo de situação. Então, identificando agora a sua personalidade, identificando qual o seu tipo de timidez, agora a gente entra com conteúdo técnico para você superar a timidez nessa situação. Entendeu? E aí tem a parte da prática depois. E tem uma das coisas que... Tem até uma técnica na psicologia, na terapia, chamada terapia de exposição. Que é quando você vai gradualmente se expondo perante esse medo que você tem, esse receio. Então, se você tem medo de falar em público, obviamente que eu não vou te colocar para falar para um público de 100 pessoas. Só que a gente vai aos poucos fazendo você se acostumar com essa situação. Então, vamos começar gravando um vídeo? Então, você pega o seu celular, grava um vídeo. Agora, vamos começar... nas turmas, a gente tem nossa comunidade. A gente vai criando a nossa comunidade de alunos. Fala agora a sua opinião aqui na comunidade, que é todo mundo tímido, tá todo mundo na mesma situação, mesmo barco, né? Então, fala aqui sua opinião aqui pro pessoal. Vamos lá, se exponha, levanta, postura e tal. E a gente vai gradualmente expondo a pessoa nesse medo. Então, trabalhando nesses 3 pilares, já tem gente que tem muito resultado. Que nem pra você ter ideia. Teve um rapaz, o nome dele é Wagner, ele é da cidade de Pau-Brasil, na Bahia. Em 2020, ele é empreendedor lá, um comerciante. Todo mundo conhece ele na cidade. Ele tem, como eu falei, tem 10 mil habitantes. Então, e época de Dia das Crianças, Páscoa, ele gosta de doar brinquedo, ele gosta de dar ovo de Páscoa. Então, todo mundo conhece. Aí, o que acontece? O pessoal falou assim, Wagner, poxa, se candidata a prefeito aqui da cidade. Pô, todo mundo te conhece, você ajuda todo mundo, certeza que você vai ganhar. Aí, em 2020, o que ele fez? Eles fizeram aquela reunião, né, nas comunidades. Primeira reunião que ele teve, travou. Não conseguiu falar. Deu pra trás. Ele falou, não vou mais, não quero. Aí, o que ele fez? Ele me procurou, com o objetivo assim, ele falou assim, Elton, poxa, eu quero muito me candidatar, muita gente me pede pra isso, mas eu travo na hora que eu tô em público. Então, a gente fez um trabalho personalizado para ele e conseguimos. Nesse ano, ele já deu o nome dele, vai ser um dos candidatos a prefeito da cidade dele lá em Pau-Brasil, na Bahia. Olha só, então você pegar... fazer com que a timidez não barre seus sonhos, né? Exatamente. Porque, e aí, quando a gente fala também de mercado de trabalho, de projeção, ou um profissional que já está na área, mas ele precisa ou dar um passo maior, ou então ele precisa, de fato, levar aquele conteúdo que ele já tem para o seu público, aí a gente está falando de um lado um pouco mais sério, né? Sim. Que daí você deixou de ser aquele relacionamento mais pessoal para uma coisa que é mercado de trabalho. Sim. E aí, a procura, como é que tem sido aí do seu público atual? É mais uma galera que está procurando aí essa ascensão profissional? De repente, tem gente que está em transição de carreira, né? E quer migrar e precisa ter um outro posicionamento. Como que é esse pessoal que hoje você faz mentoria? A timidez onde ela mais bate, geralmente, é na parte profissional e social. Mas o pessoal, socialmente falando, às vezes eles nem percebem que são tímidos e não dói tanto. Porque socialmente, por exemplo, a pessoa chegou numa festa. Poxa, eu gosto de ficar na minha, eu fico quietinho, não converso muito com ninguém. É confortável para mim ficar aqui. Isso, é confortável. Então ela não tem aquela sensação tão forte de perda. Agora, profissionalmente, aí tem. Porque, por exemplo, você tá ali até a galera que tá em casa... Inclusive, é até legal lembrar pro pessoal compartilhar esse vídeo, né? Porque tem muita gente tímida, Sim. inclusive na sua família, amigos, que podem ser ajudadas com esse conteúdo. Então, compartilha também. E tem muita gente agora, profissionalmente, falando... por exemplo, a pessoa tá numa empresa lá, CLT e tal, trabalha, e ela tem um sonho de virar um gerente, de crescer, de virar líder. E o que acontece? Você precisa primeiro passar por alguns treinamentos, né? Dinâmica de grupo, fazer alguns testes. E só da pessoa pensar em ter que se expor, ela já trava. Então o que acontece? Ela fica procrastinando às vezes um sonho. Só que no fundo, é como se tivesse duas vozinhas, né? Uma falando assim, poxa, vai lá, vamos conseguir, vamos subir na carreira, vamos melhorar. Só que a outra fala assim, não, mas você tem que se expor, você vai ser ridicularizado, você vai passar vergonha. A pessoa vai dar risada da sua cara. Não faz isso. Então, entra em conflito. E ao longo do tempo, conforme passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você fala, putz, se eu tivesse treinado um pouquinho mais, se eu tivesse me arriscado um pouquinho mais, se eu tivesse ousado um pouquinho mais, eu poderia ter crescido muito mais na minha carreira. Então, a dor é muito mais forte dessa profissional. Então, o pessoal que me procura hoje é mais o pessoal que quer crescer, principalmente profissionalmente. A pessoa que quer virar um líder
dentro da sua empresa, ou diretor, gerente, ou quer empreender. A pessoa, às vezes, ela tem um sonho de abrir a própria empresa, só que só de pensar de ter que vender, ter que fazer captação, ter que fazer ligação, ela trava, ela é tímida nesse ponto. Então, ela tem essa dor, essa necessidade. Esse público eu estou trabalhando bastante, muito por conta da dor. A dor é muito mais latente do que socialmente. Socialmente, você chega numa festa, fica no cantinho ali, a festa acaba, você vai embora, beleza, acabou. Eu queria que a sua opinião, porque a tecnologia, ela tem nos moldado para diferentes direções, né? E você, como eu tenho certeza, nós éramos de uma geração que a gente se falava por telefone. Então, eu ligava para você e eu conversava com você. E hoje as pessoas, às vezes, evitam, e eu digo até que são poucas as pessoas que conseguem falar ao telefone. Preferem mandar uma mensagem, mandar um áudio, né? E aí no áudio ainda fica, nossa, eu não posso ouvir o áudio agora, senão eu vou parecer que eu estou muito ansioso ou ansiosa, né? São relações diferentes hoje, né? Que a gente vê, inclusive, e aí quando a gente faz esse paralelo com a tecnologia, né? De ter pessoas que simplesmente não conseguem falar com a outra ao telefone, preferem mandar um áudio, porque o áudio, quando você manda um áudio no WhatsApp, por exemplo, você tem aquele seu momento exclusivo de fala. Então, eu mandei uma mensagem para você, e aí vai ter um outro segundo momento, que é quando você manda para mim, mas não tem essa comunicação direta, né? Isso, você acha que a tecnologia também acabou deixando as pessoas um pouquinho fora da necessidade de um contato pessoal mais estreito? Sim, tudo tem o seu lado positivo e negativo, né? Então, a gente consegue... É engraçado, porque a gente consegue se conectar com mais pessoas, só que a gente conversa menos. A gente fala, parece que menos hoje. Porque, muito por conta, né, de você digita ali, até você manda o áudio, é uma espécie também de você treinar a sua comunicação, mas não é a mesma coisa de você falar presencialmente com a pessoa, ligar, né? Então, as pessoas estão cada vez mais, o quê? Imersas dentro do mundo de tecnologia, onde você tem TikTok, Instagram, YouTube. Então, você gosta de consumir. O pessoal está virando cada vez mais consumista. E qual o problema disso? Você acaba entrando num mundinho onde você não se expõe. Então, poxa, eu prefiro ficar aqui no meu quarto jogando meu game, assistindo vídeo, aí eu mando uma mensagem aqui escrita aqui, eu mando outra mensagem escrita ali. E aí a gente acaba tendo uma geração muito forte, adquirindo uma fobia social, que é um dos 3 tipos de timidez. Que esse tipo de timidez é a proposital. E essa timidez, ela demanda uma certa atenção, né? Porque todo mundo que acaba se escondendo demais, isso é confortável. Porque hoje você tem tudo na palma da mão. Você não precisa mais sair para... Poxa, eu quero fazer um curso sobre qualquer coisa, sobre culinária, sobre marketing, sobre qualquer coisa. Você está aí no seu celular. Você não precisa mais sair para uma sala de aula. Você não precisa mais enfrentar público. Não, aqui no vídeo você tem acesso a isso. E qual o ponto positivo? Você tem acesso a muita informação. Sim. Mas ponto negativo, você tem menos interação. Se você não treinar a sua interação, você vai ter problemas. Por quê? Profissionalmente, na vida amorosa, na vida social, a gente precisa lidar com pessoas. O ser humano, ele foi feito para lidar com outros seres humanos. Se você se esconde num mundo, no seu mundo, isso acaba gerando esse impacto de fobia social, acaba gerando impacto na sua autoconfiança, acaba gerando impacto em como você se auto-enxerga, sua autoimagem. Então, você fica cada vez com menos habilidade social. E a pessoa com menos habilidade social tem uma autoestima muito baixa. Então, qualquer interação, qualquer brincadeirinha que você faz com ela é sensível. Entendeu? Então, isso é um ponto de atenção muito forte que a gente precisa tomar cuidado. Quando você fala dessa fobia social, me lembrou também um fenômeno... O brasileiro em si... Deixa eu até reformular minha pergunta. O brasileiro em si, ele é conhecido como ser um público... Um povo muito simpático, muito acolhedor, muito caloroso. Mas aí veio a pandemia e veio a questão dos trabalhos home office. E aí, quando alguns setores tiveram que voltar a ter o contato, a interação social, muitas pessoas sentiram dificuldade nisso, né? Você também tem esse tipo de relato de pessoas que se sentem muito mais confortáveis no home office, e hoje, não sei se rejeitam, mas tem problemas em retornar com aquela interação, né? Aquela reunião, aquela velha reunião de trabalho com todo mundo junto, não quer mais fazer confraternização de final de ano, aquelas coisas, né? Você também tem sentido esse impacto aí em decorrência desse período pandêmico? Sim, pra você ter ideia. Tenho alunas que são professoras, que estão, ou seja,
professora é um pessoal, é um público que está acostumado a lidar com o público. E ela veio me procurar por conta de timidez. Mas a timidez dela era principalmente nessa época, em salas de reunião com outras professoras. Ah, tá. Entendeu? Ela falou assim, depois que eu voltei da pandemia, eu tô sentindo que eu preciso melhorar alguma coisa e tal. Com os alunos até que ela conversava tranquilamente. Ela, não, para mim é tranquilo conversar com os alunos. Mas nas reuniões com as outras professoras, com as coordenadoras, com a diretora, eu tô me sentindo meio travada. Aí eu até fui conversando com ela e ela falou que foi principalmente depois da pandemia. Porque ela ficou muito tempo home office, então parece que aquela habilidade que ela tinha de conversar, parece que foi diminuindo. Né? Então ela até gravava alguns vídeos para os alunos e tal, mas ela diminuiu muito essa interação. Então, por isso, e ela também gerou muito problema de autoimagem também. Por quê? Muitas professoras, durante a pandemia, ela ficou sabendo que algumas investiram em alguns treinamentos e tal. Então, ela meio que se sentiu inferiorizada em alguns momentos. A gente percebeu o gatilho que estava acontecendo ali. Com os alunos, como ela lidava muito com crianças, né, adolescentes, então é um público que ela tem o domínio dali. Exatamente, ela ficava confortável. Mas com as outras professoras e coordenadoras, a gente percebeu que o gatilho que estava acontecendo para ela se sentir inferiorizada e desconfortável era que talvez ela não tenha se atualizado e outras professoras sim. Então, e isso às vezes a gente não percebe, a gente percebe fazendo só uma análise. Aí eu falei assim, poxa, então o programa tá aqui, vamos fazer um trabalho para você melhorar, entender um pouco mais sua gesticulação também e tal, o tom de voz, né? Vamos trabalhar esse sentido de persuadir e tal. Ela falou, pô, beleza. Então ela entrou dentro da turma com o objetivo também de superar nesse sentido, né? E aí a gente foi fazendo todo esse trabalho personalizado, né? E aí, depois que foi passando as 8 semanas, que é a duração da mentoria, ela falou que já teve um resultado muito mais interessante, ela consegue se expor de novo perante as professoras com mais confiança do que o período pós-pandêmico. Você falou uma palavra que para mim eu acho que dá a diferenciação. Você ser uma pessoa comunicativa, e eu que sou da comunicação, né? A gente convive muito com essa questão da comunicação, mas a persuasão. Porque a persuasão é quando você está comunicando, mas você tem um objetivo. Sim. Eu quero te convencer, eu te persuadir, ou a você comprar minha ideia, você entender o que eu estou falando, ou vender, entre aspas, vender minha ideologia, ou vender um produto, um serviço, o meu projeto na empresa, né? Então, também você tem esse trabalho focado nessa persuasão, que aí tem a ver também com a sedução. Sim. Porque a persuasão e a sedução são irmãos. Sim, tem tudo a ver. O processo de sedução nada mais é que você se vender com um objetivo mais amoroso. Mas a persuasão é você também vender uma ideia, seja com objetivo profissional, social, né? Você precisa entender a estratégia por trás. Mesma coisa o marketing. O marketing também é uma estratégia de sedução, só que voltada mais, por exemplo, para a empresa, você quer vender, né, o seu produto, enfim. Então, ele entra como a mesma coisa, só que em situações diferentes. Né? E o processo de venda também, quando você está amorosamente falando, quando você quer conquistar alguém, quando você quer seduzir, você está se vendendo para aquela pessoa. Quando você está no processo mais profissional, você está vendendo o seu produto, você está seduzindo a pessoa para o seu produto. É o mesmo processo. E as pessoas, às vezes eu falo, nossa, eu lia livro de sedução. Eu tinha vergonha de falar na época. E tem pessoa que olha assim, nossa, como assim? E sim, tem muita gente que tem essa dificuldade de se vender amorosamente, profissionalmente. E não tem problema nenhum. Tem muita gente que é boa, eu conheço muita gente que é boa, capacitada tecnicamente. Às vezes você aí de casa também, pô, eu tenho certeza que você é bom em alguma coisa. Só que na hora de você se vender, esse processo de sedução seu no mercado de trabalho, né, ou se vender para um superior, subir de cargo dentro da empresa, você acaba travando. Por quê? Tem alguma coisa, provavelmente alguma coisa de timidez. Seja timidez na hora de se expor, na hora de você conversar. Tem muita gente que é muito boa para conversar, mas na hora que ela se vê numa situação onde ela está sendo avaliada, já era, acabou. Ela trava. Parece que ela sumiu. Parece que tudo que ela sabia, ela não sabe mais nada. Dá um branco. Então, por quê? E se você não sabe se vender nesse sentido, esse processo de sedução profissional falando, você acaba perdendo muitas oportunidades ao longo do tempo. E aí passa 10, 20 anos, você fala, poxa, se eu tivesse ousado um pouquinho mais ali, eu já estaria numa situação muito melhor. E vai bater nesse arrependimento. E dá aquela dorzinha no coração. Você fala, poxa, eu poderia ter feito tanta coisa e não fiz. Né? Então, vale a pena essa reflexão. E, Elton, a primeira imagem ou a primeira impressão é a que fica? Com certeza.
Com certeza. Por isso que é importante. Claro que a primeira imagem não define quem você é, mas impacta. Tanto que, por exemplo, se você vai no supermercado, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai comprar um pacote de bolacha, de biscoito, dependendo da região de quem está assistindo, né? Bolacha, biscoito. E ela é muito gostosa, mas a embalagem dela é uma embalagem toda prateada lá, sem logo nenhum. E tem uma outra que às vezes nem é tão gostosa assim, mas tem uma embalagem bonita. E ao mesmo preço. Qual que você compraria? A embalagem fala muito, diz muito sobre quem é você. Como eu falei, não define, porque na hora que você for comprar, fala, nossa, a bolacha que comprei é ruim, hein? Não, talvez a outra fosse mais gostosa. Mas esse processo de como embalar é muito importante. Eu falo, a comunicação é como se fosse sua embalagem. Porque, como eu falei, tem muita gente que é muito capacitada tecnicamente, mas essa embalagem por fora não tá bem feita, não tá bem acabada. E aí, às vezes, tem pessoas que não são tão boas, não são tão capacitadas, mas sabem falar bem, tem uma boa lábia. E aí você acaba comprando dessa pessoa e você, de repente, que é bom no que você faz, você acaba chupando o dedo. Por quê? Não sabe se comunicar, tem dificuldade de se expor, tem dificuldade de persuadir e acaba perdendo mais uma oportunidade para um outro que é um pangaré É verdade. e sabe se vender melhor que você. Pois é. Então, por isso, gente, até voltando a gente falar sobre esse projeto do Elton, ele tem a página dele no Instagram, tem o canal dele também no YouTube, ele faz toda esse mix, né, assim, de diversas ferramentas, né? O PNL, que é Programação Neurolinguística, é isso, Elton? Isso. Também é muito interessante, então é praticamente uma terapia mesmo, né? Sim, Essa mentoria sua é tentar pegar ali no fundo mesmo, na alma, o que motivou, que na verdade o gatilho daquele comportamento e virar a chave. Em quanto tempo uma pessoa na tua mentoria vira essa chave? Em 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas a gente faz trabalho tanto dessa parte de autoconhecimento, autodesenvolvimento e a prática. E além de mim, tem outros mentores também, né? Que eu convido para participar, para agregar mais valor. Que nem tem o John Everton, por exemplo, que é professor de oratória. Ele está muito acostumado a treinar políticos, advogados, né? Pastores, padres, que falam em cima de palco, tá participando com a gente. Tem a Mayara Spin, que é terapeuta. Então, essa parte emocional, às vezes, uma trava que a pessoa tem, ela ajuda muito nesse sentido. Tem a Raíssa, que é minha esposa. Ela foi eleita Miss Nordestina ano passado, também minha parceira de dança. Então, ela está muito acostumada com palco, né? Lidar com jurados, com essa pressão. E recentemente convidei também o Diogo Oliver, que é locutor, e ele já foi repórter, já trabalhou em televisão, radialista. Então, essa parte de modulação vocal, né? Subir o tom, descer, colocar pausa, momento dramático, ele entende muito sobre esse quesito. Então, agreguei bastante conhecimento junto com esses mentores para trazer técnicas diferentes, trazer conteúdos diferentes para agregar cada vez mais valor para esse pessoal. E além disso, também temos nossa escola de dança, que é a Ponte da Dança, que inclusive está completando nesse mês de abril 10 anos de escola, que também acaba sendo um tipo de comunicação, que é a comunicação não verbal. Né? Através da dança você consegue ter uma melhor postura, você consegue... Né? Como é que eu faço o meu braço para girar? Como é que eu faço... Né? Tudo isso, gingado, soltar o corpo, tudo isso acaba também gerando uma comunicação mais atraente, mais persuasiva. Na hora que você sobe num palco, seja para dançar ou para falar, se você tem noções de dança, você fica muito mais posturado, porque você já tem aquela noção, né, de gesticulação, de se mexer no palco. Ajuda pra caramba nesse sentido também. Tá certo. Elton, eu agradeço muito a sua participação, você ter aberto aí todos esses caminhos possíveis aí para a pessoa vencer essa timidez, realizar os seus sonhos e conseguir colocar isso, os seus relacionamentos em dia, né? Porque hoje é tão importante a gente ter relacionamentos de verdade com as pessoas, né? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, espero que tenha agregado também valor. Lembrando, compartilhem esse vídeo para as pessoas tímidas. Eu tenho certeza que tem algum amigo, algum colega, algum parente que é tímido. E a gente pode ajudar sim. Inclusive o trabalho aqui do Pod da Região está crescendo pra caramba. É um podcast muito legal. Então vamos ajudar pessoas. E de repente, se você é uma pessoa tímida, quer desenvolver isso, quer superar isso, me chama também. Com o maior prazer eu vou poder te ajudar. Tá certo. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o Elton Ferrer, ele que é professor de dança, desenvolveu um método, gente, super interessante, que é o método... A mudança. A mudança, que é justamente focado nessas pessoas que têm esse problema de timidez e que quer vencer essa timidez, quer
aí abrir os caminhos do mercado de trabalho, da vida profissional, da vida pessoal, enfim, serve para todo mundo nos mais diferentes níveis. Para você que nos acompanhou nesse podcast, deixa aqui também o seu comentário, que a gente também quer ouvir você. E como o Elton falou, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que tem muita gente que está precisando também ouvir essa mensagem e fazer de fato a mudança. Portal da Região, a notícia que você precisa.